Boa tarde a todos, boa tarde a todas. São 15h30, segunda-feira. É tempo de esperançar, né? Então estamos começando a live hoje, né? A live de hoje é uma live que tem uma questão interessante, né? E até assim com alguma coisa muito profunda que talvez as pessoas não tenham notado. Então vamos esperando as pessoas chegando aí, né? Vamos aí, cada um chegando. Né? Tem todas umas coisas, é um evangelho muito pequeno hoje. Mas mesmo sendo muito pequeno, tem muita coisa interessante nesse evangelho para a gente ver. Né? Mesmo sendo muito pequeno. Né? Porque as pessoas acham que o texto tem que ser grande. Mas não tem que ser grande, não. Né? Vamos esperar as pessoas chegarem para a gente poder conversar melhor, poder refletir sobre esse texto. O fato é que tem muita coisa importante nele aqui. É muita coisa mesmo. Vamos. Nós agora estamos no tempo comum, né? A nosso lecionário, né? É no tempo comum agora. A gente já passa a ter outras cores na liturgia, agora cor verde. Né? Mas o pessoal tem que aprender os detalhes. Né? Opa, chegou gente aí. Algarte, paz e bem. Maria Alice, paz e bem. Né? Hoje a gente tem uma leitura que tem muita coisa interessante. Tem algumas que são complexas até da gente pensar. Né? Mas vale a pena. Né? É interessante essa visão, né? Porque paz e bem com girassol, opa, paz e bem também. Hoje tem muita coisa aqui pra gente pensar, sabe? Chegou mais alguém, oi Fátima, paz e bem Fátima. E eu ainda estou me adaptando com essa outra interface do Instagram, então as coisas mudaram aqui dentro do aparelho aqui. Mas é bom que mude um pouquinho para a gente aproveitar. Né? Cada vez que mudo eu descubro uma coisa diferente nesse Instagram. Né? Mas é uma coisa que a gente tem que prestar atenção. Né? Na leitura de hoje, a gente tem aqui algumas coisas que chamam muita atenção. E talvez tenham passado despercebido de vocês. Né? Às vezes tem algumas coisas que são mais complexas. Né? Que vale a pena ser vistas com mais calma. Mas tem algumas coisas talvez também que as pessoas não tenham notado
e outras que elas até talvez não saibam de alguns detalhes, né? Oi, Denise, paz e bem. Né? Então tem umas coisas aqui que vale a pena a gente olhar com calma hoje para ver, né? Eu já estou distribuindo aí um anúncio, dia 12 de junho, pedido para a Pastoral da Saúde, eu vou fazer uma palestra, uma live, ainda vou arrumar isso direitinho, onde a gente vai discutir a doutrina social da igreja e a pastoral da saúde. Né? A doutrina social da igreja fala como a igreja pensa a relação da sociedade, né? Paz e bem, Denise. Com a construção da sociedade, dos sistemas políticos, dos sistemas econômicos, dos sistemas de trabalho, né? Às vezes a gente fala isso e as pessoas ficam muito perturbadas quando a gente fala sobre isso, né? Não sou eu que falo sobre isso, não, pessoal. Tem gente que fala sobre isso desde o início da igreja, tá? Você pega aí os pais da igreja, como São João Crisóstomo, já falava sobre isso. Você pega Tiago, apóstolo, né? Já falava sobre isso. Quer dizer, isso não é novidade, não. Mas é um enfoque interessante, né? A atividade da pastoral com a doutrina social da igreja. Mas isso é para dia 12 de junho. Tem tempo. Vamos lá, vamos começar. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Naquele tempo, perto da cruz de Jesus, estava sua mãe, a irmã de sua mãe, Maria Cleófas, e Maria Madalena. Jesus, ao ver sua mãe, e ao lado dela, o discípulo que ele amava, disse à mãe: Mulher, este é o teu filho. Depois disse ao discípulo: Esta é tua mãe. Daquela hora em diante, o discípulo a acolheu consigo. Palavra da salvação. Bom, vocês devem olhar assim, né? Bernardo, mas são 3 versículos. É só isso mesmo, é só isso mesmo. Bernardo, mas que coisa estranha, no tempo comum a gente está falando, lendo o Evangelho de João. Oi, Djalma, oi, Doraci, paz e bem. O Evangelho de João não é um evangelho que é para ser lido na solenidade, na memória, na festa, é verdade. Mas é que nós estamos fazendo uma celebração, nós estamos celebrando uma memória hoje de Maria, mãe da igreja. Ah, Bernardo, essa memória é muito antiga? Não, essa memória ela é bem recente, ela é pouco antes, se eu não me engano, 2018, se eu não estou enganado, tá? Papa Francisco que trouxe essa memória para a gente, por isso a gente está lendo esse texto. E aqui nesse texto tem um monte de coisas para a gente refletir, né? E assim, algumas dessas reflexões são importantes para a gente pensar, né? A primeira coisa que a gente tem que pensar, está certo sim, 2018. Ó, tá vendo? Fiquei tranquilo agora, Maria Alice, porque eu não sabia, não. Eu tinha essa ideia, mas eu agradeço que você está de olho em mim. Que bom, é bom ter pessoas assim, amigas como Maria Alice, que me ajudam. Vai me dizer, é 2018, você está certo, Bernardo? Muito obrigado. A primeira coisa é uma tarefa de exegese, né? Esse fato que a gente está vendo aqui de Jesus dar
alguém para cuidar de Maria. Maria, olha, você tem que cuidar dessa mulher e tal. É algo excepcional. É algo assim, fora do comum. Talvez hoje em dia seja, mas naquela época não era. Né? Se uma viúva ficasse sem filhos, ela virava uma mendiga e era capaz de morrer amigo. Então era muito comum que os filhos, né, porque as filhas não adiantavam, porque as filhas também não trabalhavam. Então era muito comum que os filhos se preocupassem com a mãe na hora da morte. Então era muito comum. É um ato absolutamente, vamos dizer, corriqueiro. Não tem nada aqui que seja um ato excepcional. Né? Eu não sei se vocês se lembram que outro dia eu estava falando para vocês de Pedro e João e eu falava do cristianismo fantástico, né? Que a gente tinha que parar de viver tudo fantástico, tudo fantástico. Não. Esse ato em si é um ato absolutamente esperado dentro daquele realidade de vida. Mas existem aqui algumas coisas que a gente deve prestar atenção, porque existem alguns significados nesse texto que eles, vamos dizer assim, podem passar despercebidos. E esses significados, eles têm uma implicação para a vida da gente. Né? Porque vamos localizar as coisas aqui. Primeiro, nós estamos falando existe um dos discípulos, o discípulo que Jesus amava. Né? João usa esse texto. E como só João usa esse texto, né? Não há mais nenhum, esse chamamento não é feito a mais nenhum discípulo, em nenhum evangelho. A gente acredita que quando ele fala o discípulo que ele amava, o discípulo que Jesus amava, João está se referindo a ele próprio. Sabe? É meio que era uma prática comum. Por exemplo, um dos apóstolos era um publicano, era um coletor de imposto. Ou seja, era um sujeito, vamos dizer, era uma pessoa dada à corrupção e que colaborava com os romanos no domínio do povo de Israel. Tá? É interessante porque só Mateus trabalha assim. Só Mateus se refere dizendo que ele é um apóstolo, era o coletor de impostos. Então a gente conclui que Mateus era o coletor de impostos. Isso é uma coisa que a gente tem hábito de pensar assim. Então, quando ele fala que o discípulo que ele amava, nós estamos falando que João está presente. E olha que coisa interessante nós temos aqui nesse primeiro momento. Nós temos João, que representa a igreja nascente. E quem são, então, portanto, a mãe, que é Maria. Maria de Cleófas, tia de Jesus, que é irmã de Maria. E Maria Madalena, a apóstola dos apóstolos, aquela discípula que anunciou aos apóstolos a ressurreição. Né? Se a gente pensar, se João representa a igreja nascente, quem são essas três mulheres? Já pararam para pensar nisso? Sabe, existe uma expressão, né, que é o Israel fiel. Né? Ou seja,
aquele pedaço de Israel que sempre foi fiel a Deus. Aquele pedaço do povo de Israel que, em todo o momento, é o pedaço do povo de Israel que, com Abraão, vai para Ur dos Caldeus. É o pedaço de Israel que vai para o Egito. Né? É o pedaço de Israel que permanece em Israel mesmo depois de Israel ser tomado pelos mesopotâmios. É o pedaço de Israel que vive na escravidão do Egito. É o pedaço de Israel que passa pelo Mar Vermelho, que passa as dificuldades da conquista da Terra Prometida e da vivência na Terra Prometida. É o pedaço de Israel que reconhece que Jesus é Deus e que é fiel com Ele, mesmo contra toda a força, contra todo o poder, contra toda a ameaça. É aquele pedaço de Israel que se contrapõe aos fariseus, aos mestres da lei, aos escribas. Né? Enquanto aquela religião representada pelo templo mandava crucificar Jesus, pedia a Pôncio Pilatos pela morte dele, né? Havia um grupo de pessoas que era fiel a Jesus. Então aqui nós temos os representantes da primeira aliança, os representantes do Antigo Testamento, aqueles que sempre foram fiéis a Deus. E quem são? Como estão representadas essas pessoas? Através de pessoas poderosas, grandes guerreiros, homens ricos? Não, não. São 3 mulheres. A mãe, que nem tem seu nome citado aqui. A tia, Maria de Cleófas. E a outra Maria, Maria Madalena, da qual Jesus havia retirado 7 demônios. Né? João nos fala isso. Uma discípula de Jesus, mas que ainda pertence ao Israel fiel. De fato, quando você põe 3 mulheres, você está dizendo praticamente, nós estamos falando do resto de Israel. Resto de Israel, Bernardo? Existe uma expressão na Bíblia do resto de Israel, que é uma expressão pouco, assim, cuidada por nós. A gente não trabalha com essa expressão, a gente não conhece essa expressão. É muito gozado porque a gente se preocupa em conhecer, né, o Senhor dos exércitos, o Rei dos reis, mas o resto de Israel, aquela porção que ninguém dá importância, que ninguém se preocupa, é de suma importância na história da salvação. Porque se você pega a genealogia de Jesus, é claro, tem lá Salomão, Davi, tem um povo assim, tem um ramo de Davi, é claro, mas tem um ramo dos restos de Israel. Tem um ramo de muitas pessoas ali que você não ouviu nunca. Quem é esse? Quem é essa? Né? É muito interessante como muita gente se lembra do rei Melquisedeque, que aparece 2 vezes em toda a Sagrada Escritura. Né? Uma quando oferece para Abraão pão e vinho, depois dele resgatar Ló, e a outra no Salmo, será sacerdote para sempre, conforme a lei do rei Melquisedeque. Mas todo mundo se lembra do rei Melquisedeque. Do resto de Israel, ninguém se lembra. Então, quando eu vejo aqui essa visão, né, da antiga aliança e da nova aliança, a gente vê a profundidade disso. Porque observem bem, quando Jesus fala assim, mulher, este é o teu filho. Ele não fala mamãe, ele não fala Maria,
Ele não fala mãezinha, né? O que seria totalmente razoável ele falar, porque ele estava falando com a mãe dele, né? Imagino que naquela hora de dor, de angústia, ele falasse para a mãezinha. E eu acharia totalmente normal, como você também acharia totalmente normal. Ele fala mulher. Por que ele fala mulher? Vocês já se pensaram nisso? Vocês já se perguntaram sobre isso? Né? É muito interessante porque a palavra mulher nos remete a duas realidades e elas estão interligadas. Na linguagem naquela época, quando se estava falando mulher, se estava se referindo à linhagem de Eva. É como se eu estivesse fazendo lembrança até Eva. É como se estivesse descrevendo Eva. E antes que a gente... Eva é a mãe de todos. Todos nós nascemos de Eva. Então, Eva está ligada à própria humanidade. Então, quando na Bíblia às vezes se usa o termo mulher, está se falando da humanidade. Então ele vira e fala assim, mulher, este é o teu filho. Então ele está vendo para Maria e fala, este é o teu filho. Eu acabei de lembrar a vocês que João representa a igreja nascente. E é por isso que a gente lembra hoje Maria, mãe da igreja. Tá? Tanto que ele fala, mas existe mais uma, aliás, duas observações. Né? A primeira é que esse discípulo acolheu a mulher e a teve consigo o resto da vida dela. Então nós devemos também acolher o mundo. Nós devemos nos preocupar em acolher e cuidar do mundo com a mesma dedicação que João cuidou de Maria. Entendem isso? Do mesmo jeito que João cuidadosamente, é minha mãe, eu vou cuidar dela, o Senhor me deu essa mulher para eu cuidar. Nós temos que cuidar do mundo assim. Deus deu à igreja o mundo para que a igreja cuide do mundo. E observe que isso não é uma mensagem de domínio, de força, é uma mensagem de cuidado, de carinho. A gente tem que cuidar dele como nós cuidaríamos da nossa mãe. Como é que você cuidaria da sua mãe se você tivesse a oportunidade hoje de cuidar dela? Com carinho, com atenção, preocupado, tentando fazer o máximo de bem para ela, não é? Talvez a sua mãe já não esteja com tanta saúde e ela precise ser amparada, né? Às vezes sustentada. Nós deveríamos estar pregando isso ao mundo. Sabe, nós deveríamos ter uma relação muito mais de filhos em relação ao mundo, filhos cuidadosos e carinhosos. A igreja que Jesus prega é a igreja que tem uma relação filial com o mundo. Ela não se opõe ao mundo, pelo contrário, ela quer estar no mundo, cuidando dela, vivendo com ela. Oi, quem é? Oi, Viviane, paz e bem. É uma relação de cuidado, de atenção. Né? A igreja então recebe a humanidade que é Maria. Ora, como é que João cuidou de Maria e como a gente deve cuidar das pessoas. Essa é uma mensagem que talvez vocês nunca tenham prestado atenção, nunca tenham visto nesse episódio.
Existe uma segunda mensagem, mas essa vai ficar para uma outra vez que a gente fizer a live. É outra vez que esse evangelho vier, tem mais uma reflexão para fazer. Mas isso fica para a próxima vez. Amém? Bom, essa oportunidade de ler esse texto, né, da memória de Maria, mãe da igreja, né, que eu tinha uma dúvida se era de 2018 ou 2019, mas a Maria Alice já confirmou para mim que é uma memória criada em 2018 pelo Papa Francisco, que tem um texto profundamente, assim, com muita densidade. Se a gente parar aqui, a gente poderia fazer tranquilamente umas 2 horas falando sobre esses 3 versículos, assim. Tem muita coisa. As pessoas acham, às vezes, que o texto tem a ver sobre o tamanho do texto. Não. Né? Fátima, mãozinha de oração, muito obrigado. Né? Tem muita coisa aqui. A gente não tem ideia. Né? Djalma e Doraci estão mandando amém com mãozinha de oração. Até coisas do tipo, né? É porque vocês sabem que eu não gosto de ficar falando muito mais que meia hora. Né? Eu acho que as pessoas ficam fazendo, às vezes, uma fala muito grande e cansa. Mas, por exemplo, até o fato, a gente pode discutir até o fato, né? Uma outra reflexão que está vindo aqui, eu teria que preparar, não tenho ela pensada na cabeça. Porque a gente eu me preparo, né? Estava pensando agora que existe aqui uma coisa que eu teria que refletir um pouco mais até essa observação. Estavam de pé. Perto da cruz de Jesus estavam de pé. Né? Denise está mandando amém também. Isso também tem um significado. Pois eu tenho que ler sobre isso. Né? A própria definição, né? A própria fala, né? A própria relação de termo mulher com humanidade tem um significado que a gente vai ter que se trabalhar. A próxima vez que aparecer esse texto, a gente vai trabalhar ele. Tá? Ah, Bernardo, qual é? Não vou falar. Não vou. Até porque eu tenho que ler mais sobre ele. Tem muita coisa, sabe? E eu agora tenho, né, esse novo desafio, né, que eu tenho que me preparar. Dia 12 de junho, nós temos essa palestra sobre a doutrina social da Igreja e a pastoral da saúde. Oi, Fátima! Paz e bem! Seja bem-vinda! Bom, pessoal, vou terminar deixando a minha bênção. Bênção para todos vocês, tá? Vocês que estão assistindo a live e vocês que assistirão a live. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós por intercessão de Maria, Mãe da Igreja. Desça sobre vós e permaneça para sempre. A bênção do Deus Todo-Poderoso. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Chegou no final, mas pegou a bênção, Fátima. Já está na boa. Quem puder, fique em casa. Quem precisar sair, usa máscara. Teve oportunidade, toma vacina. Qualquer vacina em qualquer braço, todas são dom de Deus. Hoje e sempre. Glorifiquem o Senhor com a vossa vida. Vão em paz e que o Senhor vos acompanhe. Tchau, tchau, pessoal. Beijos e bênçãos. Até amanhã, 15h30.